O tofacitinib tópico está mudando a minha prática com as alopécias cicatriciais. Como é que está por aí? Quer aprender comigo como usar isso no seu dia a dia? O tofacitinib é um inibidor não seletivo de janusquinase. Embora a gente não tenha aqui no Brasil uma formulação tópica proposta de forma oficial pela indústria, é possível já conseguir essa manipulação através de farmácias de manipulação. Eu tenho prós e contras que eu vou discutir aqui com vocês hoje, mas para ser bastante honesto, vamos dar uma olhada nesse caso clínico aqui comigo? Dá uma olhada nesse caso de alopecia fibrosante frontal que eu estou mostrando para vocês aqui. É uma paciente do meu consultório, que já estava há muito tempo sendo tratada com hidroxicloroquina, já tinha sido feito ciclos de doxiciclina também, dutasterida e minoxidil, e essa paciente estava com uma dificuldade muito grande de estabilização da doença. O primeiro contato que eu tive com o tofacitinib tópico deve ter aproximadamente 1 ano e meio, 2 anos. E essa paciente foi uma das primeiras, talvez a primeira paciente do meu consultório que mostrou sucesso no controle da doença através da adição dessa estratégia tópica. Dá uma olhada só na dermatoscopia e na tricoscopia de antes e depois, mostrando como que essa evolução foi de fato realista e que me encorajou a aplicar essa técnica, essa prescrição no dia a dia para outros pacientes com casos semelhantes. O tofacitinib tópico, a gente usualmente manipula a 2%, pode ser encontrado no Brasil, portanto, farmácias de manipulação. Não é uma medicação considerada barata, é uma medicação de uso relativamente restrito por conta do preço. Então custa aproximadamente uns R$500 quando a gente está falando de poucos ml, aproximadamente 30, 40 ml, custa tudo isso que eu estou te contando. E a utilização dessa manipulação é de aproximadamente 1 vez ou 2 ao dia. Por que 1 vez ou 2 ao dia? Boa parte de inibidores de janusquinase, no caso do tofacitinib que a gente está comentando aqui, o produto oral ele é usado de 12 em 12 horas. Tá? Então, o tofacitinib oral, quando a gente faz de forma off-label, para alopecia areata, por exemplo, 5 mg de 12 em 12 horas. Será que o tópico segue o mesmo caminho, o mesmo roteiro, a mesma proposta? O fato é que a gente não tem estudos prolongados mostrando se o tofacitinib tópico deve ser usado 1 ou 2 vezes ao dia, mas na minha prática, de forma muito enxuta e realista com o paciente, eu peço que o paciente aplique 1 vez ao dia, porque essa é de fato uma das estratégias que eu acho que pode ser feita no dia a dia, factível, aderível, o paciente consegue avançar sem ter um peso muito grande financeiro e sem ter também um peso muito grande na rotina. Imaginem vocês, por estratégias tópicas que a gente já conhece há muito tempo, como minoxidil, por exemplo, que funciona em embasamento científico altíssimo, mas ainda assim os pacientes têm uma aderência muito ruim, porque aplicar produto no couro cabeludo 2 vezes ao dia é como pedir ao paciente para passar protetor solar 4 vezes ao dia, que seria talvez o ideal, mas que é muito difícil, poucas pessoas conseguem fazer. Falo isso com prática dermatológica, inclusive, própria. Eu me vendo como paciente, aplico protetor solar 2 vezes ao dia, considero de bom tamanho, é o ideal, talvez eu devesse aplicar mais. O fato é que uma rotina muito mais pesada que essa, onde eu uso um sabonete, um sérum, uma vitamina C, um hidratante, 2, 3, 4 vezes ao dia, para mim, no meu ponto de vista médico e individual, fica muito difícil ser seguida. Então, no caso do tofacitinib, adicionando a questão do valor, que eu acho que é uma barreira realista, eu preciso entender como é a rotina do meu paciente. Será que ele consegue usar 2 vezes ao dia? Será que a atividade trabalhista, a rotina em casa com filhos, com marido, esposa, será que permite o uso dessa medicação 2 vezes ao dia como deveria ser? Bom, então a importância da gente estar atento com essas novidades, né, que chegam no mercado pra gente, é porque, de fato, tem muita conversa, tem muita coisa de indústria, muita promessa vazia por aí, mas, gente, nem tudo que chega novo é promessa vazia. Entendo, por exemplo, fazer um paralelo rapidinho aqui, em outro momento a gente conversa sobre isso, como o papel da metformina tópica, que vem sendo usado aí com resultados promissores na CCCA. Será que a metformina tópica vai chegar para outras alopécias cicatriciais? Porque a realidade do tofacitinib que a gente enfrenta hoje, que a gente visualiza e tira proveito disso, parecia muito tópica há poucos anos atrás. Então, o fato é, na minha prática eu tenho usado o tofacitinib tópico a 2% apenas 1 vez ao dia, com resultados bastante satisfatórios, num período de aproximadamente 2 a 3 meses de uso. Bom, Hudson, mas quanto tempo que o paciente vai usar e retirar a medicação, ou vai ser para sempre? No caso das alopécias cicatriciais, linfocíticas primárias, como na fibrosante frontal, como no líquen plano, que são os 2 casos que eu tenho práticas no meu consultório, faria sentido pela fisiopatogênese da doença, por mecanismo de ação do tofacitinib, inclusive usar para FAPD, por exemplo, talvez por que não para CCCA. O fato é, no meu dia eu tenho usado para líquen plano e eu tenho usado também para alopecia fibrosante frontal, para casos refratários, com inflamação persistente e que não tenham atingido a estabilidade após o uso otimizado de medicações orais.
Vamos considerar, por exemplo, uma paciente com alopecia fibrosante frontal que esteja em uso de hidroxicloroquina, esteja em uso eventualmente de ciclos de doxiciclina, que eu tenha feito corticóide intralesional. Já disse em outros vídeos, eu gosto dessa estratégia com muito cuidado, mas eu gosto, acho que funciona, acho que tem bons efeitos e bons resultados. Além disso, essa paciente também está usando minoxidil tópico, está usando clobetasol, já usou tacrolimus e ainda assim ela continua muito sintomática. Então ela tem prurido, ela tem coceira, ela tem ardência, pinicação no couro cabeludo, em pontos específicos à margem de implantação. Será que para essa paciente vale a pena tentar o tofacitinib tópico? Porque é uma carta na manga. Os inibidores de angioquinase, eu acredito honestamente que eles tenham vindo para ficar. A gente vê uma expansão muito grande de uso de inibidores de angioquinase para várias doenças, não só na alopecia areata. Nós temos estudos como esse que está aqui na lateral para você, da Maria Miteva, mostrando que, de fato, o tofacitinib tópico pode ajudar com sinais inflamatórios na pele local, reduzindo os sinais de atividade da doença nas alopécias cicatriciais. Então, por que não usar? Por que não tentar? Por que não selecionar bem o meu paciente? Uma outra dificuldade que a gente tem, e aí essa é a desvantagem de a gente só ter o produto manipulado até então no Brasil, é a dificuldade de encontrar o veículo adequado. Será que o mais fácil é fazer em gel? Será que é em emulsão? É em solução capilar? É em solução alcoólica, não alcoólica? Tem ou não propileno glicol? São dúvidas que eu não tenho a resposta e ninguém tem. O fato é que no dia a dia eu tenho usado solução alcoólica, creia você, porque assim, talvez seja a solução alcoólica de longe a que eu teria de prioridade, priorização de escolha, por risco de sensibilização. O álcool é um agressor local para a pele, para o couro cabeludo, especialmente com a pele mais fininha, mais atrófica nas alopécias cicatriciais. Mas em uma conversa com uma farmacêutica de extrema confiança minha, muito competente aqui na capital, em São Paulo, chegamos à conclusão que uma das únicas formas que a gente encontra hoje de estabilizar de forma realmente eficiente o tofacitinib ainda tem sido a solução alcoólica. Pode ser que outros profissionais, deixe aqui seus comentários, se você tiver outras opiniões e outras possibilidades, vai ser um prazer discutir com vocês, mas no momento o que eu tenho conseguido é isso, eu não consegui avançar em termos de veículo, mas a minha tolerância, aliás, a tolerância dos meus pacientes na minha prática tem sido absolutamente satisfatória. Eu não tive até hoje nenhum caso de rejeição por conta do veículo, nem de sensibilização da pele ou agravamento de sintomas, tá? Esse é o bate-papo que eu queria ter com você aqui hoje. Gostaria de te convidar a participar da minha comunidade Prescrições em Tricologia. Nós temos um grupo de WhatsApp. Lá você vai ter acesso a uma aula totalmente gratuita, aberta, via Zoom, para tirar suas dúvidas, interagir comigo, com os outros participantes do grupo, uma vez ao mês, e a gente vai focar sempre em prescrições personalizadas para o seu paciente, para melhorar a sua prática e para você poder estar cada dia melhor dentro da tricologia. Se você quiser participar, é gratuito. É só você clicar no link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo e eu vou estar te esperando por lá. Te vejo na próxima aula. Beijo para você.